Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 25 a 27 do livro de Números. Nos versículos 1 a 2 do capítulo 25, os israelitas montam acampamento em Sitim, uma cidade de Moabe, e os israelitas começam a se misturar com as filhas dos moabitas. Isso foi uma estratégia em que Balaão orientou os moabitas e os midianitas a tentarem subverter e assimilar Israel através da idolatria e da imoralidade. E nós vamos ver isso mais no capítulo 31. O principal deus dos moabitas era Quemós, ou Camus, e sua adoração envolvia rituais de sacrifício junto com banquetes desses sacrifícios para celebrar a vontade de Quemos. O passo final era quando o povo se prostrava perante esses deuses, mostrando submissão a eles como servos. Os israelitas participaram desses banquetes, seguindo as filhas dos moabitas, e ao fazerem isso, estavam rejeitando sua lealdade exclusiva ao Deus verdadeiro. Versículo 3 do capítulo 25, aqui temos a primeira referência a Baal no Antigo Testamento, o qual se tornaria o principal concorrente do Senhor Deus pela devoção do povo de Israel. No versículo 4 do capítulo 25, este versículo revela a intensidade da indignação de Deus contra os cabeças ou líderes do povo, do seu povo, né, do povo da aliança. Foram executados por causa do seu comportamento escandaloso e abusivo e porque foram omissos como exemplos de separação da imoralidade sexual e da idolatria. Falando de imoralidade sexual, né, as filhas dos moabitas, elas seduziram os homens, né, e as suas práticas religiosas incluíam sexo. Vamos falar agora sobre os versículos 6 a 7 do capítulo 25. Finéias, filho de Eleazar, era neto de Arão. Ele matou um israelita rebelde que se atreveu a apresentar a midianita que o seduzira à sua família, próximo à entrada do tabernáculo, que era um lugar reservado para a apresentação de santas ofertas a Deus. Versículo 8 do capítulo 25. Finéias, com sua lança de execução em mãos, atravessou o homem e a mulher juntos, e é bem possível que isso tenha acontecido quando eles estavam começando a relação sexual. Finéias, que seria futuramente sumo sacerdote de Israel, executou a justiça e fez encerrar a maldição. Versículo 11 do capítulo 25, esse ato de Finéias revelou que ainda havia entre o povo quem mostrasse zelo pelas coisas de Deus, zelo em vindicar a retidão. Por isso, Deus reconheceu seu ato, a ponto de o considerar um ato de expiação no versículo 13. Aliás, é a única ocasião descrita no Antigo Testamento na qual um ato individual, não prescrito em lei, foi aceito como uma expiação que protegeu o povo contra a ira de Deus. Versículos 14 e 15 do capítulo 25, as pessoas que Finéias matou eram de famílias importantes. O homem era filho de um líder da tribo de Simeão e a mulher era filha de Zur, um líder tribal midianita. Ou seja, o pecado e seu castigo não variam conforme as pessoas, sejam elas de classe baixa ou da elite. Versículo 18 do capítulo 25, o paganismo ao redor de Israel sempre levava o povo de Deus à idolatria. E esse é o cuidado que os servos de Deus devem ter com o mundanismo ao redor da igreja. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 26. Nos versículos 1 a 2 do capítulo 26, Deus ordenou um segundo censo, a fim de preparar a nação para suas responsabilidades militares ao entrar em Canaã, quando da posse da herança da sua terra. O segundo recenseamento aconteceu na entrada da terra prometida, nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, perto de Jericó. No versículo 4 do capítulo 26, mais de 38 anos havia se passado entre o primeiro censo e o segundo, né? Ou seja, é aquele período de 40 anos que o povo ia ficar no deserto, né? No início de Números, nós fez o primeiro censo que nós vimos, e mais de 38 anos já havia se passado quando fizeram o segundo para começar a entrar na Terra Prometida. Dos versículos 5 a 11 do capítulo 26, a tribo do filho mais velho de Jacó, Ruben, foi mencionada em primeiro lugar. Embora tivesse sofrido perdas por causa da rebelião dirigida por Datã e Abirão, a tribo de Ruben perdeu 2.770 homens.
mas tinha se recuperado o suficiente para ser quase tão numerosa quanto fora no primeiro recenseamento. Corá, da tribo de Levi, ele é mencionado aqui por causa de sua associação com Datã e Abirão, sendo observado que a sua linhagem não desapareceu. Ou seja, os filhos devem ter se afastado da tenda do pai na hora que a terra tragou sua família. Deus é tão misericordioso que Samuel, o grande profeta e líder de Israel, ele era um levita dos filhos de Corá. Versículos 12 a 14 do capítulo 26. Os números relativos à tribo de Simeão diminuíram mais do que os de qualquer outra tribo. Né? No primeiro censo eles eram quase 60 mil e no segundo censo passaram para pouco mais de 22 mil. Provavelmente indicando que o líder simeonita, que foi morto, né, durante a sedução das midianitas, né, que foi pouco antes do censo ter sido feito, ele era apenas um dentre milhares da tribo de Simeão envolvidos na sedução das midianitas. A tribo de Simeão perdeu 37.100 homens de guerra. Ela era, no primeiro censo, a terceira mais numerosa, e no segundo censo ela ficou em último lugar em termos de homens de guerra. Dos versículos 15 a 18 do capítulo 26, a tribo de Gade perdeu 5.150 homens. Dos versículos 19 a 22 do capítulo 26, a tribo de Judá continuou a ser a mais numerosa, mesmo com um ganho pequeno de 1.990 homens para a guerra. No versículos 23 a 25 do capítulo 26, a tribo de Issacar aumentou 9.900 homens em relação ao primeiro censo. Dos versículos 26 a 27 do capítulo 26, a tribo de Zebulon ganhou 3.100 homens de guerra, se tornando a quarta mais numerosa. Dos versículos 28 a 34 do capítulo 26, a tribo de Manassés aumentou em 20.500 homens, sendo a tribo que mais cresceu em relação ao primeiro censo. Dos versículos 35 a 37 do capítulo 26, a tribo de Efraim perdeu 8.000 homens, tendo a segunda perda mais significativa em homens de guerra, junto com Naftali, que também perdeu 8.000 homens. Os versículos 38 a 41 do capítulo 26, a tribo de Benjamim ganhou 12.500 homens de guerra, tendo o segundo maior crescimento. E percebam que os dois maiores crescimentos são filhos de Raquel. Nos versículos 42 a 43 do capítulo 26, a tribo de Dan teve um crescimento pequeno, aumentando o poderio militar em 1.700 homens, porém continuou mantendo o segundo lugar em tribo mais numerosa de homens de guerra. Dos versículos 44 a 47 do capítulo 26, Azer teve um crescimento significativo, aumentando em 11.900 homens de guerra, né, homens de 20 anos para cima. Nos versículos 48 a 50 do capítulo 26, a tribo de Naftali perdeu 8.000 homens de guerra, né, a mesma quantidade que Efraim. No versículo 51 do capítulo 26, a redução no número total de homens de guerra de Israel foi de 1.820. Estudiosos inferem que, para se ter uma noção da população, deve-se pegar o número de homens de guerra e multiplicar por 4, mas aqui não figura a tribo de Levi, né, nessa contagem. Nos versículos 53 a 56 do capítulo 26, aqui o Senhor começa a orientar sobre a divisão da terra. A distribuição levaria em conta a população de cada tribo e a quantidade de terra disponível em uma região. No versículo 55 do capítulo 26, lançar sorte era uma forma comum de se determinar a vontade de Deus, né, que era usada para escolher, por exemplo, entre os dois bodes no dia da expiação, para dividir despojos de guerra e para resolver problemas políticos. Os israelitas dividiriam a terra por sortes e o Senhor supervisionaria essa divisão. Versículos 57 a 62 do capítulo 26, aqui trata-se do recenseamento dos levitas, do segundo censo dos levitas. Os levitas, no segundo censo, somaram 23.000 e no primeiro censo, 22.000, ou seja, aumentou em 1.000 homens, né? Mesmo com a rebelião de Corá e sua punição. No versículo 65 do capítulo 26, o recenseamento termina com um lembrete das consequências da rebeldia para o povo. Agora nós vamos estudar o capítulo 27. Versículo 1 do capítulo 27, na linhagem patriarcal do censo, só eram registrados descendentes homens.
De acordo com a lei do levirato, no caso de um homem morrer sem deixar filhos homens, um parente deveria resgatar a terra para mantê-la dentro da família. Como no caso de Zelofeade não cabia nessa situação, suas filhas foram a Moisés. Dos versículos 2 a 3 do capítulo 27, as filhas de Zelofeade estavam preocupadas que sua família fosse ignorada por não ter um herdeiro homem e o nome de seu ancestral patriarcal fosse esquecido. O desaparecimento do nome da família de uma pessoa era questão de séria preocupação, muitas vezes associado a castigo divino, que levava ao afastamento da sociedade e ao abandono. As filhas de Zelofeade buscavam uma posição e direito à herança dentro da família de Manassés, dentro da tribo de Manassés. Quando as filhas dizem que Zelofeade morreu em seu próprio pecado, elas se referiam ao fato de que o pai morreu no deserto, sendo da geração que não poderia entrar na terra prometida, morrendo de causas naturais. Versículos 6 a 11 do capítulo 27, a decisão sobre a petição das filhas de Zelofeade veio de Deus, que disse que elas falaram corretamente. Como resultado, se tornou lei para o povo de Israel o caso delas. Se houvesse outra situação igual, já não havia necessidade de consultar o Senhor a respeito. Mas 500 anos depois, ainda vigorava esse entendimento. Os versículos 12 a 14 do capítulo 27, a Moisés não foi permitido entrar na terra prometida, mas apenas contemplá-la à distância. Isso foi um castigo por seu fracasso em Meribá. A oportunidade de Moisés ver a terra prometida desde Dan até Zoar aconteceu no alto do Monte Nebo. Moisés seria recolhido ao seu povo, mas não no sepulcro familiar típico de sua época. Nos versículos 15 a 17 do capítulo 27, as palavras de Moisés falam da soberania de Deus e sobre toda a humanidade. Moisés desejava que o novo líder escolhido fosse tão preocupado com o bem-estar da nação quanto ele havia sido. Versículos 18 a 20 do capítulo 27. Entre as muitas qualificações de Josué para a liderança, a principal era a dele ser guiado pelo Espírito Santo. Como homem ungido pelo Espírito do Senhor e que já se revelara submisso à sua direção, Josué estava altamente qualificado para ser o sucessor de Moisés, em investido de autoridade, dirigir o povo. No versículos 22 e 23 do capítulo 27, a transferência formal da liderança de Moisés para Josué começa com uma declaração sobre a fidelidade de Moisés em seguir as instruções do povo. A cerimônia envolveu a supervisão do sumo sacerdote Eleazar na cerimônia ritual, acompanhada da imposição de mãos em uma transferência simbólica de bênção e autoridade. Aqui vai uma nota de cunho completamente pessoal. Nós sabemos que não se sabe onde Moisés foi enterrado, pessoalmente falando, creio que o motivo pelo qual não se sabe onde Moisés foi enterrado era para não dar aos israelitas um local de peregrinação e de idolatria, porque Moisés foi um grande homem e saber onde ele estaria morto poderia render idolatria no povo de Israel. Então, aqui nós encerramos o estudo dos capítulos 25 a 27 do livro de Números.